Olá pessoal, aqui é o Tio Will. Vamos ver agora as posições relativas entre retas e planos. Então o que nós vamos ver? Vai ser uma série de sequências de vídeo e nessa sequência de vídeo eu vou explicar para vocês como é que funciona a posição entre reta e reta, depois reta e plano e finalmente plano e plano. Legal? Então olha lá. Primeiro, posições relativas entre reta e reta. Observe que fixando um sistema de coordenadas O, E1, E2, E3, um sistema de coordenadas qualquer, e digamos que por R, um vetor diretor da reta R. Então observe que é um vetor diretor da reta R, eu chamei de R seta, ABC. E S seria o MNP, que é um vetor direcional da reta S, Então nós estamos analisando primeiro a condição de reta com reta. E aí o que nós temos? Vamos imaginar ainda que tem um ponto A, de coordenadas x1, y1, z1, que pertence a R, e um ponto B, de coordenadas x2, y2, z2, que pertence a S. Então o que nós queremos mostrar aqui? Se nós temos, aí vamos fazer um desenho para ajudar. Se nós temos uma reta R, de vetor diretor, Rzinho, A, B, C, e um ponto A de coordenadas x1, y1, z1, que é exatamente o que foi escrito aqui no texto. Agora, a gente vai ter uma outra reta, uma reta S. Aqui estou colocando paralela, mas não obrigatoriamente é isso. É isso que a gente quer classificar. E aí, nessa reta S, nós vamos imaginar que tem um vetor diretor dela, S, M, N, P, olha lá, MNP, e um ponto B, de coordenadas x2, y2 e z2. Então nós estamos analisando essas situações aqui, como é que essas retas vão ser. Então observe, elas são ditas retas reversas. Gostaria que você olhasse nesse vídeo aqui, nesse link, para poder verificar o que são retas reversas, retas paralelas, retas concorrentes. Isso tudo é uma definição que a gente tem que saber de antemão antes de fazer as classificações. Legal? Então vamos lá. Atenção. O que nós queremos agora então? Se são retas reversas, você vai fazer o seguinte. Os vetores R, S e AB. Então perceba que AB seria de A para B um vetor, que nós vamos fazer desse jeito aqui. Olha lá. E observe, se esses três vetores são linearmente independentes, ou seja, o determinante de ABC, que seria as coordenadas de R, MNP, que seria as coordenadas de S, e x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, que nada mais é do que as coordenadas do vetor AB. Lembre-se que AB seria as coordenadas de B menos as coordenadas de A para determinar isso aí. Se o determinante dessa expressão for diferente de zero, e aí eu gostaria que você clicasse aqui para verificar como é que calcula determinante no modo bem rápido. Legal? E aí se acontecer isso, o determinante vai ser diferente de zero, portanto elas vão se chamar reversas. Só uma revisãozinha rápida. Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano. Então elas não estariam desse jeito, estaria, por exemplo, assim, olha lá. Legal? Mas isso foi só uma ideia. Bom, temos mais duas classificações. Eu vou apagar e nessa mesma tomada a gente vai fazer as duas classificações. Então a próxima classificação é se elas são paralelas. Então observe, se as retas R e S são paralelas. Ser paralelas, elas têm duas definições, paralelas e distintas e paralelas e coincidentes. Olhe no vídeo que explica exatamente isso. Legal? E aí, observe que R e S tem que ser o vetor de R, diretor de R, e o vetor diretor de S tem que ser LD, ou seja, linearmente dependentes. Ou seja, o R tem que ser alfa vezes o vetor S. Em outras palavras, o R é uma combinação linear do vetor S multiplicando por um número qualquer. Legal? Isso significa quando R e S são retas paralelas. Agora, o último item é quando as retas são ditas
concorrentes. Então, olha lá, R e S são concorrentes. Concorrentes, exemplo assim, olha, isso é uma reta R e S, ela concorre em um ponto só, ou seja, R interseção com S é o ponto P, por exemplo, esse ponto que está aqui entre elas. Mas é só uma ideia aí. Aí eu quero que você observe isso aqui, presta atenção nessa parte. Observe que se R e S são concorrentes, então nós temos que R e S são LI, ou seja, nega o item de cima, e R, S e AB são iguais a zero. Ou seja, na hora que você fizer o determinante, e eu quis deixar numa mesma tomada as três classificações, para que serem R e S são ditas reversas, o determinante tem que ser diferente de zero. Para R e S são paralelas, é necessário que R seja uma combinação linear delas, para ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Nós vamos fazer 3 passos para poder classificar ela já já, e esses passos estão diretamente ligados com esse videozinho, classificando cada uma delas. Agora, se R e S são concorrentes, concorrem em um ponto só, nós temos que primeiro verificar isso, ou seja, elas não podem se escrever dessa forma, e depois analisar o determinante, igualzinho na parte de baixo, aonde vai colocar o A, o B, o C, o M, o N, o P, o x2 menos x1, o y2 menos y1, o z2 menos z1, e se esses determinantes aqui, esse determinante for igual a zero, aí igual a zero, aí eles são ditas retas concorrentes. Então, basicamente, a gente vai fazer muito cálculo de determinante. Legal? Esse é o fim do primeiro vídeo. Nós vamos ter mais um vídeo agora explicando 3 passos para você poder classificar exatamente isso aqui. E posteriormente vou colocar no mesmo vídeo, se tiver tempo, um exemplo de cada um deles para você ver como é que faz. Legal? Pessoal, gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo e ativasse o sininho para quando chegar explicações como essa for diretamente ao seu e-mail, ao seu YouTube. Muito obrigado e lembre-se que juntos somos mais fortes, sempre! Galera, beleza? Meu nome é Larissa Solar, eu tenho 23 anos e atualmente eu moro em São José dos Campos. Bom, além de ser ex-aluna do Tio Will, eu trago ótimas recomendações para você estudante. Tá com dúvida na matemática e quer uma didática com qualidade? Então bora que esse é o canal certo. Tchau, tchau!